nós iremos lhe apresentar ferramentas, como também as leis que cria a realidade das pessoas. Com essas leis você pode mudar a sua realidade. Isto não é brincadeira. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Você que chegou até esse vídeo, o que eu tenho para lhe falar, você pode ter certeza. Se você se aplicar a entender e a agir, você muda a sua vida. Porque o que eu irei te mostrar está ligado diretamente com os resultados indesejados, como também os resultados positivos. O que nós iremos estar mostrando está ligado diretamente sobre as leis e as ferramentas que regem a história da humanidade, que cria a realidade de todas as pessoas. Eu posso lhe afirmar, sem nenhum medo de errar, sem estar aumentando e sem estar diminuindo. Qualquer pessoa, independente do seu credo religioso, independente do seu grau de estudo, se ela se aplicar, entender e aceitar e seguir os padrões, obviamente, ela pode ter certeza que muda a sua realidade, porque estamos tratando de leis e de ferramentas. Então, passo a passo, de uma maneira didática, passo a passo, para que cada pessoa possa entender. Primeiramente, eu estou aqui com a minha cópia aqui, para que nós possamos estar seguindo passo a passo. Primeiramente, eu quero lhe apresentar as ferramentas. E não são mistério, você tem essas ferramentas. Quais são elas? A primeira ferramenta que qualquer pessoa pode usar, que todas as pessoas têm, que qualquer uma dessas pessoas pode usar, como eu tenho falado bastante em nossos vídeos, se trata dos seus pensamentos. Os seus pensamentos não é uma coisa qualquer. Os seus pensamentos é a mesma energia que Deus utilizou lá no princípio da humanidade. É sobre isso que o Gênesis está falando e sobre isso que o apóstolo João está dizendo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas pelas palavras. E sem as palavras, nada do que foram feitos se faria. E na palavra está a vida. E a palavra é a luz dos homens. E o verbo, a palavra, se fez carne. Então, quando diz a palavra se fez carne, para que nós entendamos que todas as coisas, incluindo o próprio Jesus Cristo, a matéria física dele foi criada, gerada ou saída da palavra. Assim foi com Jesus e todas as demais coisas que foram criadas. O que o homem pensa, o homem fala. E o que o homem pensa e o que o homem fala, ele se tornará nisto, ele se confundirá com isto. Aquilo que você pensa, que você fala, você se tornará. Então, nossos pensamentos é a energia da criação. E as nossas palavras é aonde nós colocamos ação, é onde nós colocamos vida, é onde nós verbalizamos os nossos pensamentos. Então, são duas ferramentas que qualquer pessoa pode usar, porque isso independe dos seus recursos financeiros, dos seus recursos acadêmicos, de conhecimento ou qualquer outra coisa. Então, veja só, mesmo as realidades ruins que as pessoas têm, seja ela de escassez, seja ela de enfermidade ou qualquer outro mal, foram criadas por essas ferramentas, obviamente sem as pessoas saberem. Por isso que Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Quer saber qual é a semente que está no solo? É só olhar qual é a árvore, qual é a planta que está saindo daquela semente, porque cada semente produz segundo a sua espécie. Então, por que eu falo que essas duas ferramentas, elas são grandiosas, maravilhosas e podem mudar a vida de qualquer pessoa? O que eu vou lhe falar aqui, você pode experimentar se não é conforme eu estou falando. Visite 100 casas, 100 famílias que estão passando privações financeiras, humilhações financeiras, que estão passando problemas de enfermidades ou qualquer outro problema.
dê uma paradinha lá e observe se na conversa delas, se essa realidade não estão em suas palavras, em suas conversas, seja conversando com outros, seja se reclamando. Então, vamos lá. A realidade em que essas pessoas estão vivendo, que foram elas que criaram, são resultantes de semeadura anterior. E a realidade que está agora vindo como colheita se torna inspiração para que elas continuamente continuem falando e falando e falando, sem que elas percebam, elas estão semeando a nova colheita da mesma espécie. Vê se você entendeu. Eu disse, visite 100 pessoas e observe aquelas que estão sofrendo todo tipo de ataque de escassez, de enfermidade. Se não é sobre escassez e enfermidade que elas estão falando, elas se reclamam, elas colocam culpa no governo, no tempo, sempre encontra um culpado para lhe colocar como o bode expiatório, como a causa. Mas não é verdade o que elas estão vivendo porque elas mesmas criaram com seus pensamentos e suas palavras. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Por que eu digo que essa ferramenta é poderosa? Uma vez que ela criou o mal, a colheita ruim, obviamente, ela pode criar também a colheita boa. E tem um ponto positivo nisso. Se os seus pensamentos são tuas criações, então eles estão subordinados a você. Assim como você criou uma realidade que não é boa, só depende de você agora mudar a semente, mudar teus pensamentos juntamente com a tua fala e mude também a sua colheita. E é exatamente isso que, se você aplicar, você muda. Então veja só. Nós estamos apenas falando das duas ferramentas que é de competência nossas. Então entenda. O que você deve fazer para mudar a realidade? Primeiramente, você tem que agora dominar a tua mente e propositalmente pensar no oposto da realidade. Ou seja, pensar naquilo que você deseja, aquilo que é o teu projeto de vida, aquilo que é a tua realidade desejada, aquilo que é o bem ou a realidade, seja de saúde, se você está precisando de saúde, seja de finanças, se o teu problema é financeiro. Então você tem que pensar naquilo. E ao pensar naquilo, declare, fale. E espere o tempo natural da plantação e da colheita, que naturalmente você, ao começar a falar e começar a pensar e começar a falar, você vai quebrar o padrão com a realidade que você estava vivendo. Você vai deixar de plantar a semente que você estava plantando. Plantação essa que a colheita é sofrimento, é escassez, é doença ou qualquer outro mal que tenha assolado a maioria das famílias da terra. Então, na medida que você deixa de pensar e falar o que você estava habituado, você quebrou o padrão. Eu costumo dizer bem aqui para você entender. Pare de alimentar o leão, que daqui a pouco aquele leão está fraquinho e morrerá de fome. Pare de falar, pare de pensar, porque os teus pensamentos e as tuas palavras é o que alimentava a realidade que você estava te maltratando. Assim como o que resulta em colheita é exatamente a plantação. Deixe de plantar a semente que você estava acostumado, que naturalmente a colheita que deveria vir não virá mais. E agora plante uma nova colheita, plante uma nova semente, que naturalmente você terá uma nova plantação. Isso não é segredo. Então, o que a semente é para a terra? Nossos pensamentos e as nossas palavras, elas são para criar a realidade que nós estamos vivenciando. Por isso, pode ter certeza, você pode sim mudar a realidade que você está vivendo. Dessa maneira, porque estamos falando de ferramentas, a mesma que criou todas as coisas. Nós somos a semelhança de Deus, e Deus criou o mundo que hoje existe, criou dessa maneira. Tanto, não só criou, como deixou realizado, como deixou registrado na sua palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quando diz a palavra estava com Deus, agora pode estar com você. Os cachorros não têm isso, os bois não têm isso, ninguém mais tem esse presente, a não ser o ser humano. É exatamente por isso que nós somos a semelhança de Deus. Então, essas duas ferramentas
São elas que você pode usar para mudar a sua realidade. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.